Gálatas, capítulo 5, do verso 13 até o verso 15, diz assim o texto sagrado: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Vamos orar. Senhor, mais uma vez em tua santa presença, eu quero suplicar a tua graça para comigo, a tua benevolência, a tua misericórdia, me fazendo somente um instrumento na tua mão, visto que eu sou apenas um vaso de barro, que eu possa ser apenas um instrumento para edificar a tua igreja, de acordo com o que o Senhor tem colocado em meu coração, que eu possa, Pai querido, transmitir à tua igreja, levá-los, ó Pai, ao entendimento, à compreensão das tuas verdades. Ó Pai, me usa como instrumento teu, através do teu Espírito Santo. A tua igreja, eu clamo a ti, ó Deus, ao Senhor que ama o teu povo, que tu possa dar à tua igreja o discernimento, por amor a ti mesmo, para que a tua igreja possa reter no coração só o que vier da tua parte. Dê à tua igreja esse discernimento. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Quando nós olhamos para os capítulos anteriores, nós vimos que Paulo, ele vem tratando com os Gálatas acerca dos ensinos que foram proferidos ali pelos falsos mestres, e ele vem tratando então com a igreja numa forma doutrinária, numa questão teológica, através então do ensino. Ele vem mostrando os erros doutrinários, os erros teológicos, no qual estava sendo proferido ali por aqueles falsos mestres. Agora, a partir então daqui, Paulo, ele começa a mostrar essa liberdade cristã, no qual os falsos mestres queriam tolher ali aos Gálatas. Ele começa a tratar numa forma agora do relacionamento, do comportamento, através da vivência cristã, não mais numa questão doutrinária, não mais numa questão teológica, mas ele começa a trabalhar esse tema da liberdade cristã, confrontando então ali os falsos mestres, mas de uma forma comportamental, uma forma de relacionamento uns com os outros, de uma forma mais prática do cristianismo, onde deve ser vivenciado. Paulo, ele já havia dado uma pincelada desta forma, ali no verso 7, onde ele diz: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esse correr bem, ele se trata no que diz respeito ao nosso cristianismo, ao nosso comportamento, à nossa vida, ao nosso viver enquanto cristãos, enquanto discípulos de Cristo. E Paulo, ele mostra aqui que esse correr bem não é simplesmente o crer na verdade, mas também o obedecer à verdade. Paulo aqui, ele aplica então a fé ao comportamento, e ele nos ensina que o que nós cremos e a nossa vivência, o nosso comportamento são as mesmas coisas, porque conforme nós vivemos é resultado do que nós cremos, e o que nós cremos nos leva a termos o nosso comportamento. Ele mostra que são as mesmas coisas, o que nós vivenciamos enquanto cristãos e em relação à nossa fé, de acordo com o que nós cremos, que deve ser a mesma coisa, da mesma forma no que nós cremos, deve então ser a nossa conduta. Então, o que Paulo ele acabou de mostrar anteriormente acerca da doutrina, ele quer trazer agora na prática,
ele quer mostrar que, assim como nós corremos bem, tendo como base a nossa fé, que nós venhamos também correr bem, de acordo agora com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida. É isso que ele passa a tratar aqui, a partir desse texto. Então no verso 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Paulo, ele então faz aqui um contraste em relação ao ensino dos falsos mestres, no qual eles estavam inquietando ali aos Gálatas, inquietando ali as igrejas, a igreja ali na Galáxia, mostrando que era necessário que eles guardassem a lei, que eles fossem circuncidados, que eles teriam ainda que cumprir as festividades, que eles teriam que cumprir aí dos cerimoniais, que eles teriam ainda que cumprir as dietas da lei, em relação às regras, no que pode comer, o que não pode comer. Esse era o ensino ali dos falsos mestres, como Paulo ele já havia dito no verso 3, onde está escrito: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E no verso 12 ele diz: eu quereria que fossem cortados aquele que vos andam inquietando. Era esses ensinamentos dos falsos mestres que estavam inquietando então ali aos Gálatas, mostrando que essa liberdade que foi ensinada por Paulo não era verdadeira, mas que eles teriam então que guardar a lei, circuncidar-se, estar ali cumprindo os cerimoniais, cumprindo então as festas religiosas, e através então de todo esse jugo que estava sendo imposto pelos falsos mestres, era essa forma que eles poderiam estar agradando a Deus. Paulo, então aqui, logo no verso 13, ele diz: porque vós, era como que ele está fazendo um contraste, como que ele estivesse dizendo assim: olha, porque vós, diferente do que esses falsos mestres estão ensinando, diferente do que eles estão colocando para vocês, que vocês têm que voltar a ser submisso à lei, a se subjugar aos mandamentos, às regras para agradar a Deus, diferente então de todo esse falso ensino, porque vós, irmãos, foram chamados à liberdade. Ele está fazendo aqui um contraste em relação ao que ele está ensinando, no que diz respeito ao ensino dos falsos mestres. Olha, porque vós não são chamados para se subjugar à lei, às regras, aos mandamentos, a guardar as festas, as cerimônias, mas vós foram chamados à liberdade. E essa liberdade no qual Paulo está aqui se referindo, foi aquela liberdade no qual nós conquistamos em Cristo Jesus. O verso 1 ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Todas as leis cerimoniais, todas as regras, todas as dietas em relação a poder comer ou não comer, todas elas se cumpriram em Jesus Cristo, ou ele estava apontando para Jesus Cristo, onde Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ao ser crucificado, ele levou sobre si toda a maldição, mas ele também nos libertou de todas esses cerimoniais. Todas as leis cerimoniais cumpriram-se em Jesus Cristo. Por isso que em Cristo Jesus nós não somos mais obrigados a guardarmos essas leis cerimoniais, as dietas em relação ao poder comer ou não comer. E Paulo então, ele mostra que nós fomos livres, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Colossenses, capítulo 2, do verso 13 ao verso 23 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue
pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se pois estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É contra essas regras, no qual os falsos mestres queriam colocar ali aos Gálatas, de volta a esse jugo da lei, dos cerimoniais, da circuncisão, que Paulo então está contrastando, está dizendo: olha, porque vós, diferente desses ensinos dos falsos mestres, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele continua então no verso 13: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, para que não ocorresse nenhum mal entendido em relação ao que Paulo estava ensinando, mostrando que em Cristo Jesus nós temos agora a liberdade. Ele mostra que essa liberdade no qual nós alcançamos em Cristo Jesus, essa liberdade ela desemboca em santidade. Nós alcançamos a liberdade, mas não para vivermos em pecado, mas nós alcançamos a liberdade para nós vivermos em santidade. A palavra aqui que ele usa, a palavra ocasião, não useis então da liberdade para dar ocasião. Essa palavra ocasião, ela era usada no contexto militar, referindo-se a uma localidade, a um lugar no qual, a partir desse lugar, se lançava ali uma ofensiva ou então uma base de operações. Portanto, o significado dela era assim, um lugar vantajoso, uma oportunidade, um lugar estratégico. Era esse o sentido dessa palavra ocasião. E a palavra carne aqui, Paulo está se referindo à nossa natureza caída, que nós herdamos em Adão. Romanos capítulo 5, verso 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que Paulo ele está dizendo aqui no verso 13: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ele mostra que nós, por estarmos livres em Cristo Jesus, nós não podemos usar da nossa liberdade como estratégia, como oportunidade, para então, dessa nossa liberdade, podermos viver em pecado, podermos satisfazer os desejos da nossa carne. Mas ele mostra que não podemos, essa liberdade no qual nós temos, ela não pode ser usada para dar ocasião à carne. A nossa liberdade em Cristo Jesus não deve ser um pretexto para o pecado. A liberdade cristã é uma liberdade para nós vivermos em santidade. É uma liberdade no qual implica em nós vivermos para agradar a Deus, vivermos em santidade. É uma liberdade irrestrita no nosso relacionamento com Deus, no qual nós somos aceitos pela justiça de Cristo. É uma liberdade no qual nos dá acesso ao trono de Deus, através da graça, através da benevolência, através da justiça de Jesus Cristo. É uma liberdade irrestrita para que podemos
ter acesso a Deus, mas não é uma liberdade restrita para pecarmos, para vivermos de acordo com a nossa natureza pecaminosa ou com os desejos da carne. Na verdade, essa liberdade cristã é uma liberdade não para satisfazer a carne, mas sim para mortificar os desejos da carne. No verso 24, ele diz aqui no verso 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Aqueles que usam dessa liberdade cristã para dar ocasião à carne, para ainda viver em pecado, para ainda continuar com o seu mesmo estilo de vida antes de ter conhecido a Cristo, mas não se deixam ser trabalhados, não se deixam ser transformados de glória em glória, mas dão ocasião ainda ao pecado. Na verdade, essas pessoas se tornam não livres, mas elas saem do jugo da lei para agora estar debaixo do jugo do pecado. São pessoas que se tornam então escravas do pecado. João capítulo 8, verso 34 diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, ele é escravo, ele é servo do pecado. Tito, capítulo 3, o verso 3 diz: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Se nós olharmos para a carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, nós vemos que é a mesma verdade que ele ensina lá, mas ali ele mostra uma ótica da graça, mostrando que por nós termos recebido a graça de Deus, e a nossa justiça diante de Deus foi sem nenhum mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que nós não podemos usar dessa graça para dar ocasião ao pecado. E aqui ele mostra essa mesma verdade, mas no sentido aqui da liberdade. Assim como nós, pela graça, não podemos dar ocasião ao pecado, assim também pela nossa liberdade, também não podemos dar liberdade, não podemos dar ocasião ao pecado. Em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Paulo, então, ele diz aqui no verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, visto que nós não temos que cumprir esses cerimoniais, visto que nós não temos que cumprir as regras impostas ali pela lei, não temos que estar debaixo do jugo da lei para agradar a Deus, mas temos então a nossa liberdade irrestrita para termos comunhão com Deus. Isso alcançamos sem nenhum mérito nosso, isso alcançamos sem nenhum esforço nosso, mas pela obra redentora de Jesus Cristo, pelo sangue dele na cruz do Calvário, que nós possamos usar dessa nossa liberdade para viver em santidade, que nós não venhamos, em virtude da nossa liberdade, dar ocasião à carne. É isso que Paulo ele diz aqui no verso 13, mas ele continua então no final do verso 13, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Diferente do que você possa estar desejoso de ter essa liberdade para dar ocasião à carne, que é ao contrário disso, que você venha
servir uns aos outros em amor. Duas verdades devem ser explicadas aqui nesse texto, duas verdades que eu gostaria que você prestasse atenção, que são muito importantes. Mas servir-vos uns aos outros pelo amor. A primeira verdade é que estamos aqui diante de uma ordem, não temos aqui uma opção. Paulo então, ele nos dá uma ordem: servir-vos uns aos outros pelo amor. É nos dado uma ordem, é uma regra. Nós somos chamados, por estarmos fazendo parte do corpo de Cristo, por termos essa comunhão enquanto família de Deus, por fazermos parte da Assembleia dos Santos, nós somos chamados não como uma opção, mas uma regra, uma ordenança, um mandamento de Paulo: servir-vos uns aos outros em amor. Nós somos chamados para nos dispor a favor do outro, para servir o outro. Se nós assim não fazemos, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Se você não se dispõe a estar submisso ao outro, a servir ao outro, você está em desobediência, porque aqui é uma ordem: servir-vos uns aos outros. Esta é a primeira verdade que esse texto nos ensina. A segunda verdade é que a palavra usada aqui por Paulo é a palavra doulos, ou seja, escravo. Então, o que Paulo ele pretende é que nós realmente venhamos nos submeter, venhamos nos colocar numa condição de servo. Literalmente, essa palavra, ela significa, ela é escravo, mas de uma forma figurada. Ela se dispõe à questão do serviço, da sua missão, de você renunciar aos seus desejos, à sua vontade, em prol do outro, para edificar o outro, para levar, através da sua experiência cristã, edificar uma outra pessoa e abençoar uma outra pessoa. Entenda, nós fazemos parte de uma comunidade onde os nossos dons, os nossos talentos, eles são colocados à disposição do outro sem nenhuma remuneração. Quando você se dispõe a assumir cargos aqui na igreja, quando você se dispõe a assumir alguma liderança aqui dentro da igreja, você o faz sem esperar alguma remuneração. Você o faz isso por uma disposição de amor. E é isso que Paulo ele coloca aqui, que nós devemos estar servindo uns aos outros por amor. É essa a nossa conduta, que deve ser uma realidade, que deve fazer parte de todos nós. Estarmos assumindo responsabilidades, estarmos assumindo cargos, estarmos nos dispondo a nos deixar ser usados, conquanto o outro seja abençoado, conquanto o outro seja edificado, conquanto o outro seja abençoado através da minha vida. É isso que Deus ele espera de você, que você venha se submeter em serviço a favor do outro. Mas você não faz isso não como uma obrigação, não como uma imposição, não como uma regra, não porque através disso você venha ser aceito a Deus, mas você faz isso por amor, por você amar o seu irmão em Cristo. Você então se sacrifica, você se dispõe a se submeter-se a favor dele, assumindo então cargos, assumindo responsabilidades. Enquanto os outros estão de repente se trocando, tomando banho ou descansando à tarde, tem um grupo aqui na igreja que está ensaiando, preparando um louvor para que nós possamos estar sendo beneficiados. É essa submissão voluntária dessas pessoas que se colocam como servos dos outros. É quando nós participamos de um evento como o Dia dos Namorados, aí nós chegamos aqui no horário marcado, e temos então todas as coisas preparadas, e viemos então todos arrumados, e somente nos sentamos à mesa, e somos ali servidos. Mas a gente não entende que por trás de todo esse preparativo, houve pessoas que ficaram aqui durante o dia todo, se desgastando,
que perderam então o seu tempo durante a semana para comprar o alimento, que teve que pegar ônibus, que teve então que se esforçar para poder preparar tudo aquilo, para que aquele momento de culto dos casais fosse ser edificante para os casais, mas não sem um esforço, sem um serviço por parte daqueles que se desgastaram nos bastidores, que estava servindo em amor. É isso que Paulo ele coloca aqui, servivos, que se nos tornemos servos. É quando nós nos achegamos aqui para um culto na escola dominical, aí temos os nossos filhos que eles vão então para as suas salas, e eles recebem ali um crescimento, recebem ali uma doutrina, eles são edificados ali pelos professores no qual durante a semana tiveram que estudar as revistas, tiveram que se preparar, tiveram que se equipar, para que então pudesse servir aos nossos filhos. É isso que Paulo ele está aqui ensinando, mas servimos uns aos outros pelo amor. Nós somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento com os outros. Efésios capítulo 4, verso 16, ele diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É a justa operação de cada parte, é o desempenho, é essa proposta de servir o outro que faz com que a igreja ela seja edificada. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de alguém que se dispôs a servir. João capítulo 13, do verso 12 ao verso 16 diz: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos é feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Na verdade, o ensinamento de Jesus não é para que nós venhamos lavar os pés, literalmente, uns dos outros, mas o exemplo que ele quer nos dar aqui é quanto ao serviço, quanto à humildade, quanto à submissão em relação ao outro, tendo o outro como alguém que você ama e você então humildemente se dispõe a servi-lo. Se Jesus assim fez e nos deu o exemplo, que nós possamos então seguir as suas pisadas. Veja aqui o que Jesus ele fala em relação àqueles que só querem ser servidos, mas não se dispõem a servirem. Marcos capítulo 10, do 42 ao 44. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usos de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Oxalá que nós tivéssemos aqui pessoas dispostas a servirem, e não somente objetivando ser servido. Que nós não viéssemos esconder os nossos dons, que nós não viéssemos esconder os nossos talentos. E como nós temos aqui continuamente ensinado, haverá um momento que nós iremos prestar conta, porque Deus ele tem dado a você talentos, Deus ele tem dado a você dons, Deus ele tem qualificado você através do Espírito Santo que em ti habita. Deus ele tem abençoado você, mas o objetivo disso é que você possa estar abençoando o outro, que vocês possam estar servindo o outro, que vocês possam estar se dispondo a favor da igreja, do corpo de Cristo. Mas quando assim nós não fazemos, não pense que você está, como a lei de Gerson, né, levando vantagem, né? Todos te servem e você somente é servido. Não,
Na verdade, você está na contramão do que Deus esperava de ti. Mas haverá a prestação de contas. Que você não espere isso, mas se disponha a servir, se disponha a doar-se, se disponha a estar servindo um ao outro em amor. É o que ele diz aqui no verso 13. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O verso 14 diz assim: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo lhe mostra que se nos amarmos uns aos outros, estaremos cumprindo então a lei, visto que a lei se resume neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, verso 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Entenda, nós fomos aceitos por Deus através da graça, ao termos colocado então a nossa fé no sacrifício de Cristo, onde então Ele morreu por nós e nos resgatou. Ali nós fomos então reconciliados com Deus, sem nenhum esforço, sem nenhum mérito. Mas para nós vivermos a nossa vida cristã pós-salvação, Ele nos deu então do seu Espírito, onde nós fomos batizados no corpo, e a partir então de fazermos parte desse corpo, nós temos que viver a nossa vida cristã em santidade. Para ser aceito por Ele é pela graça, mas para viver em comunhão com Ele tem que haver um esforço. Você tem que cumprir a lei, você tem que cumprir os mandamentos, você tem que estar disposto a obedecer a Deus, você tem que estar disposto a estar cumprindo não as leis cerimoniais, mas a lei moral. Você não é salvo por cumprir a lei, você é salvo pela graça, mas sendo salvo, você, auxiliado pelo Espírito Santo, você tem que cumprir a lei, para você viver em santidade, em comunhão com Deus. Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A nossa justificação, ela não foi alcançada através da lei, mas pela graça. Mas a nossa santificação, sim, ela é alcançada por cumprirmos a lei. Romanos capítulo 8, do 3 ao 4 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O verso 15, ele diz: se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros. Paulo aqui, ele está fazendo um contraste em relação ao que ele disse no verso 13, porque no verso 13, ele também usou o mesmo termo, uns aos outros, e aqui ele também usa o mesmo termo, uns aos outros, mas ali no verso 13, ele diz: mas servir-vos uns aos outros. Na verdade, era o que Paulo, ele desejava, era o que nós deveríamos estar vivenciando, um relacionamento de irmandade, de serviço uns pelos outros. Mas interessante que ao invés dos Gálatas estarem tendo essa conduta de amor mútuo, na verdade, eles estavam se mordendo uns aos outros. Ele diz aqui no verso 15: mas se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros. Morder e devorar são atos destrutivos, são condutas que mais estão próximas, relacionadas a animais do que cristãos, de que pessoas que morreram em Cristo Jesus e têm uma nova natureza. É um comportamento no qual eles estavam tendo
de se mordendo uns aos outros. Era algo que eles estavam vivenciando isso, mas não era o que Paulo desejava que eles fossem. Paulo desejava que, ao contrário disso, eles deveriam estar se amando uns aos outros. Na prática, o verso 15 aqui, se vós porém vos mordeis e devorais, na prática, eles estavam ali arruinando, eles estavam ali se magoando uns aos outros. Eles estavam tendo um comportamento que através disso trazia ressentimento e mágoa para o outro irmão. Ele estava ali arruinando a outra pessoa, ele estava prejudicando o seu próximo. Ao invés deles estarem servindo em amor, eles estavam então magoando e arruinando uns aos outros. O verso 15, Paulo continua: se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Eles estavam em virtude, de se magoando, de se prejudicando, eles estavam ali se destruindo. Uma grande verdade que nós aprendemos aqui é o seguinte: o que verdadeiramente vem romper uma igreja, o que vem destruir uma igreja, o que vem fazer com que a igreja ela seja derrotada, não são as perseguições dos de fora, não são aquelas pessoas que de fora nos perseguem, nos criticam e se levantam contra a igreja. Na verdade, essas perseguições sempre foram combustível para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. A igreja sempre passou por perseguições dos de fora e nunca se abateu. Ela sempre se fortaleceu, ela sempre se renovou. Através então das perseguições, tornaram-se combustível para que nós nos uníssemos e através da nossa unidade crescêssemos, saíssemos para o evangelismo, saíssemos para missões, nos amássemos mais e mais e crescêssemos. As portas do inferno, elas nunca vão se prevalecer contra a igreja. Então, perseguição dos de fora realmente nunca vai fazer com que a igreja ela venha a ser abatida a ponto de ser destruída. Mas, por vezes, na verdade, o que vem arruinar a igreja são os de dentro. Esses, na verdade, que pode causar um caos, uma divisão, que pode realmente romper com a igreja, são os de dentro. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Eles estavam ali se destruindo, eles estavam se consumindo, porque entre eles, ao invés de estarem se servindo em amor, eles estavam ali se magoando e se arruinando. Isso era o que estava causando a ruína da igreja. São os problemas que não eram resolvidos. Pessoas que, ao invés de viver em santidade, em amor, estavam vivendo ainda na carne, usando então dessa liberdade para dar ocasião à carne, ao invés de mortificá-la e deixar ser usado por Deus para abençoar e para edificar o irmão. Eles estavam então se consumindo. Cuidado, para que você não seja o motivo de atrapalho, uma pedra de tropeço, algo que venha causar a ruína da igreja, mas que você possa rever os seus valores, os seus princípios, e pensar se você está edificando, abençoando, se através da sua vida, o corpo de Cristo está sendo edificado. Paulo então, ele diz, no verso 15, se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. São os de dentro, esses que por vezes sim têm esse poder de arruinar a igreja. Mateus capítulo 12, verso 25 diz, Jesus porém conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Que nós possamos entender que o compromisso que nós devemos ter é o compromisso de amor mútuo, de estar, na verdade, nos amando uns aos outros e servindo uns aos outros. E se nós servimos uns aos outros, nós não iremos nos mordermos ou nos devorarmos, não iremos consumir, destruir a igreja, mas pelo contrário, nós iremos estar sendo bênção uns para os outros e edificando uns aos outros. Que Deus, em Cristo Jesus, nos ajude.
Lições que nós podemos tirar aqui desse texto. A primeira lição é que a nossa liberdade em Cristo não deve ser usada como pretexto para o pecado. A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. A segunda lição que aprendemos aqui: aqueles que se deixam dominar pelas paixões da carne não são livres, mas sim escravos do pecado. A terceira verdade: somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento uns com os outros. E a quarta lição: se nos amarmos uns aos outros, servimos-nos uns aos outros. E se nos servimos uns aos outros, não nos mordemos nem nos devoramos uns aos outros, seja através de palavras, ou seja através de atos maliciosos, mas pelo contrário, nós então servimos em amor. Vamos orar. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu possas, ó Pai querido, abençoar a Tua igreja, e a bênção, ó Pai querido, que nós suplicamos, ó Pai querido, para a Tua igreja, é uma bênção de nós vivenciarmos o caráter de Cristo, de nós nos deixarmos sermos moldados pelo Senhor, de nós, ó Pai querido, sermos usados por Ti, para que Cristo seja glorificado através de nós, que através, ó Pai, da nossa unidade, os de fora conheçam que Tu está entre nós. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, liberta-nos, ó Pai, do desejo de pecar e de servir a carne, mas nos dá, ó Pai querido, o desejo de servir a Ti, e em servindo a Ti, venhamos servir uns aos outros. Auxilia-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém.